Senhoras, senhores, mis votos de muita paz. O notável fisiologista francês, Prêmio Nobel de Fisiologia, Charles Richet, declarou oportunamente que todo aquilo que em um período é inverossímil, em outra oportunidade se hace perfeitamente verossímil. Se referia o professor Richet às experiências de metapsíquica que venia realizando por um período largo de 40 anos. E, de hecho, em aquele momento, por volta de 1885, quando começou a investigação da paranormalidade humana, isso era reconhecido como uma arbitrariedade científica, já que a física linear não podia conceber nada además da matéria. Por volta de 1925, 40 anos depois, com o advenimento da física quântica ou corpuscular, não se poderia mais conceber nada senão a energia. E até o ano de 1935, a evolução deste conceito da física quântica ou conceptual, a vida é constituída de energia. E todo aquilo que vemos, nada mais é que o engano de nossos pobres sentidos físicos. E no dia 26 de junho do ano 2000 em Washington, capital dos Estados Unidos de América do Norte, em um dia caloroso, na sala leste de Casa Blanca, o presidente Clinton se hacía acompanhar de dois homens notáveis. Estava delante de las cadenas de televisão, de rádio, e tinha um telefone ligado diretamente ao primeiro-ministro Tony Blair de Inglaterra. Os dois indivíduos que lhe faziam companhia eram o Dr. Francis Collins e Craig Venter. E o Dr. Francis Collins é considerado o mais notável geneta do século XX e do século XXI. E este senhor Craig Venter representava em aquele momento a organização particular de los laboratórios Celera. O presidente da República ia fazer uma declaração que deveria cambiar por todo sempre a estrutura do conceito científico da vida. Dijo o presidente Clinton: a partir deste momento, sabemos como Deus criou a vida, porque este momento tenho o prazer de anunciar que a engenharia genética ha logrado descodificar o genoma humano. E temos aqui o presidente da organização que nos apresenta um rascunho. As palavras do presidente Clinton sonaram como um grito de advertência ao fundamentalismo religioso dos Estados Unidos. Porque com essa proposta caía um dos bastiones da cultura norte-americana, que em seu fundamentalismo religioso afirma que a vida ha sido criada por Deus em los 7 dias bíblicos e que por intermédio de hechos supranormales, extraordinários, Deus hizo el universo. Sin embargo,
con la decodificación del genoma humano, se ahora presentaba la seguridad de la teoría del evolucionismo de Charles Darwin, que en aquel momento cumplía aproximadamente 141 años. Es fascinante observarse eso, que esa declaración de ciencia, el presidente hubiera utilizado el nombre de Dios. Haciendo un comentario a este pensamiento del presidente americano, el doctor Francis Collins escribió un libro extraordinario que se llama La Identidad de Dios, que es de su autoría. Y en este libro afirma que esas palabras fueron colocadas en el discurso del presidente por él, Dr. Francis Collins. Porque la decodificación del genoma humano demostró que la teoría evolucionista de Darwin es en realidad la teoría que explica el origen de la vida, especialmente de la vida humana en la Tierra. Y que eso no ha acontecido en los últimos 6.600 años establecidos por la Biblia para el surgimiento de la vida en toda su plenitud. Gracias al genoma humano se pudo constatar que el DNA es portador de 35.000 genes y que en cada gene está escrita la historia de la humanidad desde su primer momento, hace 2.000 millones y 500 millones de años, desde cuando las ondas de las aguas saladas de los océanos, golpeando las rocas en vuelta de los mares, han logrado producir las primeras partículas de carbono y posteriormente consiguiendo elaborar las primeras formas unicelulares, para después las organizaciones pluricelulares, las plantas, los seres malignos, los reptiles, los animales, las aves y los seres humanos. Gracias a una codificación, este DNA puede describir la vida con los más notables detalles, sin la mínima posibilidad de equivocación. Por ejemplo, en este momento cultural, cuando se tiene duda si un niño es hijo de quién, se hace un test de DNA y se tiene la certeza absoluta de la hereditariedad, de la paternidad de este ser. Para que podamos entender la grandiosidad de esa labor, desde hace 25 años, en aquel momento, es decir, a partir de 1975, 50 universidades del mundo, bajo la orientación de 250 científicos, comenzaron a estudiar este código de la vida y crearon aquello que se llama la ingeniería genética, que concluyó que este DNA es portador de 3.000 millones de letras. Es un código. Y que cada letra está posada por encima de 4 bases. Equivale a decir que son 12.000 millones de caracteres en un gene. Eso caracteriza la grandiosidad de la vida. Para tenermos una idea, si fuéramos colocar esas letras acumuladas, ellas
construiria um edifício de 53 pisos. E se formos ler-las, cada letra em um segundo, todos os dias, todas as noites, nos gastaríamos 32 anos para ler o código genético da realidade da vida. Graças a isso, o Dr. Francis Collins havia colocado na boca do presidente da República que a partir daquele momento sabíamos como Deus hubiera criado a vida. E isso é muito importante, porque o Dr. Francis Collins primeiro se doutorou em medicina, depois tentou estudar química, posteriormente se doutorou em física e, insatisfeito, foi estudar genética. E, naturalmente, se hizo materialista, como os grandes científicos do século XIX e XX. E sentia ele um grande prazer de não acreditar na possibilidade remota de um Deus. Esse conceito de um Deus lhe parecia absurdo, porque violentavam a todas as leis da ciência. Como médico, era um homem de sentimentos nobres. E um dia estava atendendo a uma senhora anciana que sofria de uma cardiopatia e estava morrendo-se há 100 dias e não lograva liberar-se. O mais importante é que essa dama tinha uma resignação que tocava. Ela conseguia sensibilizar as pessoas. E estando o Dr. Francis Collins, que lhe desejava aplicar uma substância sonífera para que se dormiera, para que não sofriera, ela lhe contestou que não, que tinha a certeza de que Deus la amparava e lhe dava resistência para suportar essa dificuldade. E subitamente, mirando-lo, lhe perguntou: e o doutor crê em Deus? E ele teve um choque, porque não creia. Pero não lhe disse nada, para não criar-lhe um trauma. E começou a pensar: já não estaria na hora de eu pensar na probabilidade de Deus? Desde jovem, havia adotado o materialismo mecanicista, que o universo era uma máquina, e que esta máquina automaticamente construía as coisas ao azar. E isso lhe bastava. Não era necessária a inteligência, porque o universo é um caos. E o caos, a vezes, aglutina partículas que denominamos realidades. Ele foi investigar. E primeiro interrogou a sacerdotes católicos. E todos lhe diziam que não possuíam argumentos científicos para demonstrar a existência de Deus. Começou a investigar pastores fundamentalistas de várias denominações protestantes. Os Estados Unidos têm 2.000 denominações evangélicas. Por fim, um pastor lhe disse: mire, doutor, eu não tenho argumentação para dizer-lhe nada que lhe demonstre a realidade de Deus. Sou um homem modesto de cultura e creio, simplesmente creio. Sin embargo, já que o doutor prefere investigar, que procure encontrar uma obra que foi publicada no século XIX de um teólogo inglês de Oxford, chamado Dr. Lewis. E este livro é El origen del cristianismo. Por uns meses, ele estuvo procurando encontrar o livro, que era muito difícil, porque havia mais de 100 anos que havia sido publicado. Estava agotado. Com muita dificuldade, conseguiu encontrar o livro. E lo leu e se fascinou com o livro. Porque o Dr. Lewis assevera que Deus não é um ser antropomórfico, como afirmam as religiões. Que Deus
não é um ser do exército que ama um pueblo e que odia a outro. Que Deus não é um ser que tem uma personalidade humana. E o Dr. Luz preferia dizer que Deus é a lei de amor que se encontra no universo. Se trata, por lo tanto, de uma energia que antecede o surgimento do universo. E o Dr. Francis Collins, com este conceito, começou a pensar em termos de cultura contemporânea. Sabemos hoje que o universo é mantenido em equilíbrio graças a 4 forças: o eletromagnetismo, a gravitação, a lei quântica forte, a lei quântica débil, e agora ele incluía a lei de amor. Isso dava a impressão de uma realidade transcendental, porque mesmo no caos há uma ordem que não é nossa ordem razonável, pero tem sua própria ordem. E por ello começou a estudar geneticamente a realidade da criatura humana e concluiu que o criacionismo, a la vez, está correto, pero não em la forma, sino em la essência. E o universo resulta de 2 forças fundamentais: o criacionismo divino e o evolucionismo darwiniano. É decir, que o psiquismo, a vida, a energia pensante, é criação dessa força. E a realidade material é o processo da evolução, da aglutinação de moléculas, obedeceu a leis físicas do próprio planeta terrestre. Com esta colocação, ele chega à conclusão que Deus existe. Quando Allan Kardec, o codificador da ciência espírita, apresentou sua obra em Paris, e no dia 18 de abril de 1857, promoveu uma revolução cultural e uma revolução científica, porque apresentava uma doutrina fundamentada em los hechos. Uma doutrina que tinha como pontos fundamentais a crença em Deus, em la inmortalidade del alma, em la comunicação de los espíritos, em la reencarnação, em la pluralidade de los mundos habitados, e no Evangelho de Jesus, de acordo com as enseñanças de ele e de seus primeiros discípulos. Ao apresentar essa obra monumental, Allan Kardec iniciava uma labor que antecede a Charles Darwin, porque Charles Darwin publica sua obra El Evolucionismo, la teoria de las diferenças vegetais, animais e humanas, e no ano de 1859, 2 anos depois de publicado, o Livro de los Espíritos, que afirma que a vida não se organizou de um momento ao outro, senão que tuvo todo o historial de miles de milhões de anos. E isso é fascinante, porque Allan Kardec faz uma pergunta a los espíritos que é fundamental na área da teologia, da filosofia, da teleologia. Allan Kardec, na questão de número 1, pergunta: ¿qué es Dios? E ao fazer a pergunta, cambia completamente a formulação da ideia. Porque hasta hoje sempre se pergunta: ¿quién es Dios?
Y el verbete que significa el hombre que. Al hacer una pregunta, ¿qué hombre es Dios? Ya hacemos un Dios antropomórfico. Y Allan Kardec hace la pregunta en francés, ¿qué es que Dieu? ¿Qué cosa es Dios? Y los espíritus contestan, el principio inteligente del universo y la causa primera de todas las cosas. Pero Allan Kardec era un filólogo, filósofo, pedagogo, cientista, y no se conforma con la respuesta tan sencilla y vuelve a la carga y que prueba se tiene de la existencia de Dios. Y los espíritus contestan, es un axioma que aplicáis a vuestras ciencias. Todo efecto proviene de una causa. Luego, todo aquello que no fue hecho por el hombre, por Dios fue hecho. Porque nadie se auto hace y nada se hace a sí mismo. Hay siempre una causa remota. Si mirarmos las dos respuestas, estamos delante de la conclusión 143 años después de la ciencia genética, que hay un Dios que es una fuerza de amor, es una energía, como veremos. Si es una energía, esta energía es eterna, ya que eterno es el cosmos. No tiene principio razonable, no tiene fin como determinismo. Albert Einstein aseveraba que este es un universo transitorio, que hubo universos anteriores y que habrá otros universos. Era una teoría concepcionista. Para podermos entender la lógica y del axioma que aplicáis a vuestras ciencias, si nosotros mirarmos al cosmos, sabemos que la Tierra se encuentra en una galaxia constituida por aproximadamente 200.000 millones de soles, y que en nuestro universo existen 100 millones de galaxias. Cuando la Biblia dice que Dios descansó al séptimo día, la ciencia demuestra que si hubo una creación, no hubo un paro, porque el telescopio Hubble, que está alejando de la Tierra 400 kilómetros, hasta ahora, continúa fotografiando galaxias que son absorbidas por los huecos negros y galaxias nuevas que nacen del polvo estelar. Es decir, que estamos en un universo en plena renovación, construcción, indefinidamente por fuerzas que trascienden a nuestro entendimiento. Con esta concepción tenemos que partir para una causa. Le preguntaron a un cientista cuántico si él creía en Dios. Y él dijo, bueno, a mí no importa la palabra que se diga. Puedo afirmar que hay en el universo dos fuerzas. Una fuerza intrínseca y una fuerza extrínseca. Si alguien me pregunta, ¿y qué hizo la fuerza intrínseca y la fuerza extrínseca? Yo diré una fuerza super intrínseca y super extrínseca. Y si me pregunta, ¿y quién las hizo? Una fuerza super intrínseca, super extrínseca, ad infinito. Entonces nosotros que tenemos la costumbre de límites, no tenemos la capacidad de concebir el ilimitado. Es lo que sucede con Dios. Si Dios es la totalidad, si es el absoluto, no lo podemos contener, como este vaso contiene el líquido. El contenedor está afuera. El contenido no puede imaginarse lo que sucede en el exterior. Entonces, este físico cuántico dijo,
Com este conceito, se diz que o universo se hizo a si mesmo, chamemos esse universo de Deus. O científico e filósofo do século XVIII, Baruch Spinoza, o grande filósofo holandês, dizia que Deus é a natureza, a natureza da natureza, confirmando aquilo que falavam Sócrates e Platão. Há logos, o mundo das ideias, que se concretam no mundo da forma. O ser humano é, por lo tanto, constituído de dois elementos: o ser, que é o logos, e o não ser, que é a forma. Quando a forma se desgrega, o ser se libera e a vida prossegue. Muito bem, continuemos examinando, já que me ha sugerido um tema científico contemporâneo para confirmar o espiritismo. A física quântica chegou à conclusão de que a matéria era engaño de nossos sentidos. E no ano de 1926, alguns físicos quânticos detectaram uma teoria que chamam de incerteza. Estes notáveis científicos, o príncipe de Broglie e Heisenberg, chegaram a esta conclusão depois que o físico alemão Oppenheimer, muito famoso por la desgregação do átomo na Segunda Guerra Mundial, que propôs a fabricação da bomba atômica, Oppenheimer dizia: se alguém quer entender um átomo e disse que o átomo é uma coisa, está equivocado. Porque não é uma coisa, conforme compreendemos o que são as coisas. É uma concepção. Porque o átomo é uma energia e um campo de energia. Ele tem um núcleo e tem dois elementos, um positivo e outro negativo. O elétron e o próton, delante de um núcleo. Se nós decimos o próton está, já não está. O elétron já não está. Porque hace este movimento à volta do núcleo com a velocidade de 70.000 km por segundo. Então, quando nossa mente concibe, já não está. Tanto um como outro. E por isso se criou a teoria da incertidumbre. A teoria da incertidumbre, não sabemos de nada, porque todo é incierto. Então, Heisenberg preparou um campo para o avanço da física quântica posteriormente, quando o notável Dr. Bohr, Planck e outros, chamado a Escola de Copenhagen, chegaram a uma conclusão muito curiosa. Estudando o elétron, concluíram que essa micropartícula, em determinado momento, é energia, e em outro momento é corpúsculo, é decir, é matéria e é energia. Se nós projetamos a luz, essa luz é constituída de corpúsculos, matéria, de energia, energia. Então, se criou a outra teoria, a complementaridade. Porque uma coisa complementa a outra. Desta forma, se chegou a uma conclusão fascinante do século XVI, que é a teoria apresentada por matéria e espírito, demonstrando que a realidade da vida é um campo vibratório e é uma manifestação de ordem material. Isso vindo a comprovar o que Allan Kardec lhe perguntou aos espíritos na questão de número 23 do citado livro dos espíritos. Que é o espírito? E eles contestaram: é o princípio inteligente do universo. Bueno, se há um princípio inteligente, há um princípio
que não é inteligente. Então temos energia e matéria. A energia é o princípio inteligente e a matéria é o princípio que nos razona. Com esta demonstração, quando a física quântica trajo para a humanidade essa percepção que estamos em um mundo de equivocações, a ciência espírita recebe o respaldo do laboratório para poder demonstrar a realidade do mundo invisível. Este mundo dito invisível. Anteriormente, as pessoas afirmavam: eu necessito de ver para crer. Era na teoria de Santo Tomás. Solamente creio em aquilo que veio. Hoje, se a pessoa disse solamente creio em lo que veio, é um ignorante. Porque então não crê em nada. Porque tudo quanto vê não é como vê. Este micrófono não é como estou a ver. Se eu utilizo de um microscópio, percebo que ele é feito de partículas. E se eu utilizo de um microscópio eletrônico, não vejo nada. Solamente vejo ecos. E de quando em quando uma subpartícula que se apresenta como um raio luminoso que passa com uma velocidade inimaginável. Então, a posição da ciência contemporânea é isto. Eu creio porque não vejo. É curioso, houve uma inversão de ordem. Muitos amigos me dizem: Divaldo, mostra-me um espírito para que eu não creia. E eu lhe digo: mostra-me o HIV para que eu creia. Não, não puedo, tampouco eu. E para que eu sepa que há o HIV, que é um vírus. E é um vírus de lo mais tremendo, porque produz cambios virais. Necessito de um microscópio. Eu necessito de la mediunidade, que é o microscópio para apresentar o espírito. Quando os científicos do século XIX investiram contra o espiritismo, han dito que haviam dissecado cadáveres e nunca haviam visto um espírito, uma alma. Quando eu li isso de um científico, o Dr. Florence, da Universidade de la Salpêtrière de Paris, eu me quedei surpreendido da estupidez de um científico. Porque é óbvio, o estado cadavérico é o estado no qual o espírito não está. Se o espírito estivesse, não seria um cadáver. Então, ele, ao realizar uma necrópsia, não podia encontrar o alma que havia abandonado o corpo, reduzindo-lo a um estado cadavérico. Pero hoje, quando observamos um estado cadavérico, podemos afirmar que o ser que ali estava se encontra vivo, real, em um mundo de energias que pensam, que interferem, que se comunicam, que protegem, que perjudicam, porque esse é o mundo real. E Allan Kardec estabeleceu, mesmo que não hubiera a vida física, haveria a vida espiritual. E isso é fascinante, porque foi em 1857, quando na física linear de Newton, dizia que todo era matéria, e que matéria era constituída de 3 elementos: altura, anchura e peso. Pero isso era em aquele entonces. E Allan Kardec dissipa aproximadamente 50 anos, porque verdadeiramente a física quântica começa com as experiências de Rutherford, dos raios X, quando foram descobertos hoje, para ser os exames, que maravilhosos que são, penetram na matéria, la atravessam e demonstram os problemas de nossos organismos. Agora temos a tomografia computadorizada com emissão de pósitrons, que aún penetram mais profundamente na realidade do ser. Depois de Rutherford e de los raios X, Einstein, e no ano de 1905, tocou na teoria do tempo e do espaço, demonstrando que tempo e espaço também são equivocações nossas. Quando, por exemplo, eu dizia a minha mamãe:
que era uma senhora analfabeta pelo nascelo, como todos os analfabetos. Os muito cultos são muito confusos. E os ensinos de coração são muito nobres. Eu dizia, porque ela me dizia, hijo, economiza o tempo. Eu perguntava, qual tempo? Não há tempo, mamãe. É o tempo e a terra. Esse é o resultado do fuso horário, do movimento do Sol. Por exemplo, em Plutão, em outro planeta, não há esta dimensão. Se, por exemplo, eu tomo na cápsula espacial e viajo com a velocidade da luz e retorno em 15 minutos que vou e em 15 minutos que retorno, eu estarei com esta idade em 30 minutos. Pero você estará com 90 anos. Porque meu tempo era um. E seu tempo é outro. Está dentro de um fuso horário diferente. Ela me mirava, sorria e dizia, claro que não entendi nada. E é normal, porque é uma equação. Esta equação revolucionou a física. E quando mais tarde Einstein disse, eu não creio em Deus. Eu sei que Deus existe. Porque crer é uma coisa de aceitar. Creemos hoje e amanhã não creemos. Pero saber é diferente. Eu havia sido invitado para editar uma conferência, um congresso internacional, em Montreal, Canadá, para parapsicólogos, metapsiquistas, materialistas. E meu tema era prova científica da imortalidade da alma. Eu não hablo inglês suficiente para editar uma conferência. Eu me utilizo de intérprete. Meu intérprete era um brasileiro, doutor honoris causa em economia, um nobre professor de uma universidade, e ele sempre me traduzia aquele então, agora tem outros tradutores, intérpretes. E nós outros fomos, sempre treinávamos para manter um ritmo. Eu hablava, citávamos autores, para que ele racionara, a ideia lhe quedara familiar, para facilitar. Pero no momento que me puse de pé, he resuelto cambiar o começo da conferência. E ao invés de empezarla como lhe havia proposto, me vino a ideia delante de aquele auditório pesado, materialista, com um pouco de cinismo, de indiferença, me vino a ideia de dizer o seguinte, eu não creio na imortalidade da alma. O intérprete me mirou e disse, estás louco? Como que não crees? El tema é a prova científica da imortalidade da alma. Eu lhe disse, traduzca, por favor. Não, não traduzca. E começamos a discutir e a gente mirando-nos, a esses dois tontos falando português, se que nadie entendiera. E eu lhe dizia, John, por favor, não traduzco, pero traduzca. Ele se volviu, se alejou de mim. Ele está dizendo que não crê na imortalidade da alma. E eu contestei, não, não creio. Eu sei que a alma é imortal. Porque quando se crê, se pode deixar de crer. Mas quando se sabe, não tem outra solução senão crer. Por exemplo, quando eu digo eu sei ler, miro um outdoor e digo não vou ler, já li. Digo, ali está a poeta, não vou ler, já está leída. Porque eu sei. Então eu sei que Deus existe, afirmava Albert Einstein. E isso é fascinante, porque o espiritismo é uma ciência tão fundamental que a evolução da ciência acadêmica somente vino confirmar os postulados. E quando o Dr. Luz afirma que há uma lei de amor, para nós outros, os espiritistas, não digo nada de novo. Porque no livro dos Espíritos, na parte terceira, Allan Kardec estuda a lei natural, que se chama a lei de amor. E divide esta lei de amor, a lei natural, em 10 leis universais. A lei da reprodução, a lei da destruição, a lei do progresso, da liberdade, e etc. Então, o espiritismo é a ciência revelada por os espíritos, que antecipou a cultura acadêmica quase um século. E no ano de 1957, um científico inglês teve a oportunidade de dizer: eu he
encontrado ao Espírito. O Espírito para mim é um ser semejante à eletricidade e à gravidade que pensa. Observemos. É um ser semejante à eletricidade e à gravidade que pensa. Puedo afirmar que o Espírito é constituído de partículas. Me utilizo da palavra inglesa mind, mente, para dizer que ele é constituído de partículas mindons, de partículas de pensamento. Quando isso foi dito por o Dr. Firsoff, astrofísico inglês, estava confirmando o que havia dito Kardec. Esse é o princípio inteligente do universo. É uma força que pensa. E digo mais, se esta força que pensa é constituída de moléculas de pensamento, tem um corpo. O espírito não é um ser imaginário, é um ser real. E é envolto em outro corpo sutil, que é conhecido ancestralmente com o nome de corpo astral, e que recebeu o nome de corpo perispiritual, palavra criada por Allan Kardec, para dizer que temos um envoltório que se encarga de construir a matéria. É fascinante. Um científico parapsicólogo sueco estudou miles de casos de pessoas e no momento de sua morte, e no momento da morte las colocavam em camas que eram balanças elétricas para ver o que sucedia no momento da morte. E no momento da morte, quando a pessoa elimina líquidos, desde as lágrimas hasta o sudor e outros elementos, por os esfíncteres que perdem a flexibilidade, eliminavam também 18 gramas de qualquer coisa. Todos, niños, adultos, ancianos, gorditos, como eu, flacos e etc. 18 gramas. Então ele se quedou tão impressionado que disse: a alma pesa 18 gramas. Porque era algo que, ao momento da morte, se libera. Com essa teoria do Dr. Firsoff, essas partículas têm um peso específico que propicia ao espírito esta realidade da aparência que tem. Quando a parapsicologia alcançou seu nível de ciência, porque é uma doutrina que é uma rama da psicologia experimental, estabeleceu que há um campo moldeador da matéria, há uma energia que moldeia a matéria, é decir, a forma é resultado de uma forma. El água na botella, uma forma. El água no vaso, outra forma. Porque estamos em formas diferenciadas. Esta forma, que é o perispírito, moldeia a matéria para produzir em ele aquilo de que temos necessidades. E saímos da ciência para a filosofia. Todos nós já nos perguntamos: por que se sofre? Qual é a razão do dolor da terra? De onde venimos, para onde vamos? Porque uns são felizes e outros desdichados. Porque uns nascem em cuna de ouro e outros nascem na miséria. Eu vivo, por exemplo, na cidade de Salvador, em um bairro muito miserável. Em um bairro onde aún se muere de hambre, por absoluta falta total de alimentos. E este período em que estamos neste bairro, desde o ano de 1956, já educamos 30.000 niños que hoje são cidadãos. Nós arrancamos da morte e continuamos amparando famílias, dando-lhes alimentos, pero também dando-lhes trabalho, educação, para promover, não manter na miséria, senão promover. Como disse a leyenda china, não somente lhe damos o pescado, senão a vara de pescar, para que tenham dignidade e caminhemos na posição. Pois,
Em determinado dia, eu estava meditando. Me permitam esta digressão. Quando se me apresentou minha madre desencarnada, e minha madre me disse, tua irmã, uma irmã minha suicida, irá reencarnar-se. Porque minha irmã, no ano de 1939, se suicidou por intermédio de um veneno que absorveu e se morreu em 5 minutos. E ela irá reencarnar-se. E eu perguntei para ela, aonde? Aqui em Brasil? Sim. Aonde? Aqui em Salvador. E eu me quedei surpreendido. E lhe disse, e eu tenho a oportunidade de conhecê-la? Claro. Porque vendrá para que la ayudes. Pero vou dizer-te uma coisa. Como te recuerdas, ela absorveu uma substância venenosa e destruiu a forma, o molde que vai preparar seu corpo. E vendrá, por la lei de causa e efeito, com deformidade orgânica. E tu não intentes cambiar-lhe o destino. Porque minha madre me conhecia muito bem. E desencarnada penso que um pouco melhor. Porque já a minha imaginação começou a trabalhar o que ia ser e tal. Se passaram 4 anos. E um dia eu estava trabalhando, quando o porteiro me chama por interfone e me disse, tio, venga-se imediatamente à porteria. Eu saí correndo e ele sacou do tacho de basura um ser que era nada menos que uma negrita que aún estava deformada. E este momento a senhora apareceu e disse, não queria deixar minha hija aí. E eu lhe pedi ao irmão Nivaldo para que me ajude. Era uma senhora afrodescendente que temblava, que vivia da basura da cidade. E então mirei a niña e tinha lábio leporino, bifocal. Pero não me ocorreu nada. E eu lhe disse, que passa, senhora? Minha hija está muriendo-se de hambre e quero pedir-lhe ajuda. Venga-se imediatamente a nosso centro médico, 50 metros da porta. E mandei chamar a meu hijo médico. E traje a senhora. E a negrita me impressionava, porque não tinha forças para chorar. Com hormigas. E lhe sacava das hormigas. Chegamos ao posto, ao centro médico. Imediatamente lhe aplicamos suero e a niña e ela. E comecei a hidratar a niña. Le pedi a uma enfermeira que me trajera água para hidratar e leite. E com algodão, passando nos lábios, porque não tinha como dar-lhe qualquer tipo de alimentação. E a senhora muito débil dizia, se me muero e minha hija vive, você tomará conta de ela? Lógico, aqui é o lugar que não tinha lugar. E a senhora, muito afligida, eu lhe pergunto, pero como é possível chegar a este estado? Que idade tem a chica? 2 anos. Parecia ter 8 meses. Pero, senhora, que coisa! E ela me disse, é que la alimento com a basura. Tomo cartões de basura, limpio, pongo água, sal no fogo e hago sopa para dar-se. Imagine-se, em uma sociedade como a nossa, que desperdicia tanto, alguém come o caldo de cartões de basura. Eu lhe disse, senhora, isto é terrível. E ela me disse, irmão Nivaldo, por favor, salve minha hija. Pero se eu não me muero, não lhe darei minha hija. Tenho que levar-se-la. Não há problema, senhora. O momento é salvar as duas. E me quedei mirando a negrita. Subitamente lhe digo, tu serás Miss Horror. Porque nós americanos têm Miss Cebola, Miss Cabaça, Miss isso. Por que não a Miss Horror? Para variar. Porque a minha era feia. Não feia, horrível. E então ela virava e me encantava. E lhe movia. E lhe passando o algodão umedecendo nos lábios. Subitamente a senhora me disse, o nome de ela é Nair. Eu estou em choque, porque o nome de minha irmã muerta era Nair. E ela se havia muerto em 39, como dije, e estávamos em 80.
Digo, que nome interessante. E ela concluiu, quando eu estava embaraçada, tive um sonho. Quando a senhora anciana, bajita, de cabelos brancos, com um peine muito grande, era um peine, que minha madre tinha um peine espanhol, que eu lhe di, quando estive em Sevilha. Porque todo que é sevilhano é bello, mas não tanto como de Alicante. E havia levado para dársele. E ela, depois de morrer, já colocamos, porque ele gostava muito desse prêmio. Dessa forma, a ancianita me disse, cuide de minha hija, le dou por préstimo. E eu olhei e disse, e que mais? Minha hija se chama Nair. E este momento eu he visto minha madre chegar ao lado da mulher e me disse, Di, que é o meu nome de família, aí está Nair de volta. Ele quis matar-se para liberar-se das pruebas e dos sofrimentos e se empeorou. Porque a vida é patrimônio divino e nadie tem direito de interrompi-la, por pior que pareça, tem uma finalidade. De imediato, já que a minha me era tão simpática, se transformou em Miss Universo. Porque se admirava e disse, bueno, uma cirurgia plástica, de correção de los lábios e tal, e mas não pensa, porque tinha na prova. Para encurtar a história, a minha não se ha muerto, quedou uma semana, quedaram 2 semanas, e de imediato consegui alquilar uma casita cercana da mansão do caminho, coloquei a minha em nossa guarderia para receber tratamento especial, consegui uma labor para a madre, nosso jardín de infantes, todo isso na trampa para estar cerca de la niña, claro. E era a irmã minha mais querida. Quando ela se morreu, eu tinha 12 anos. Como nosso amigo disse que nasci em 27, não sei com que prazer quis dizer que tenho 82 anos, não parece, não? Dessa forma, eu tinha um carinho muito especial por minha irmã. Agora, sabendo que ele havia volto, que não foi ao inferno de las tradições religiosas, sofrera e agora estava de retorno, como ensina a lei da reencarnação, me quedei fascinado. Ela sobreviveu, superou, aos 5 anos, era uma afrodescendente linda, claro, como sua irmã. Então, estava no jardim de infantes e um dia eu passava pelo jardim, que é em contato com a natureza. Quando ela chegou à ventana, que é barrita, e me gritou, Didi, eu me parei, porque nadie na terra jamais me havia chamado Didi, só minha irmã, antes de morir-se. Porque todos me chamam Di, tio Di, todos. Então me parei e ele saltou na ventana, saiu correndo e se tirou em meus braços. La segurei, me sentei no piso. La puse em minha perna e lhe perguntei, que loucura, meu nome não é Didi? Sim, porque tinha problema fônico. Tu nome é Didi. Eu te chamava Didi, porque eu sou Nair. Eu disse, claro que sei que eras Nair. Sou Nair, la outra. Qual la outra? La outra del veneno. Cianureto, e digo equivocadamente a palavra, e mercúrio, dos 2 venenos que ela havia ingerido. Então, ela me perguntou, Didi, eu terei uma vida larga? Não, porque tu eres suicida. E viniste resgatar este crime perante a consciência cósmica. Ela então se diminuiu, la estrechei meus braços e senti uma emoção muito particular. 6 meses depois, ela desencarnou de uma infecção pulmonária galopante de los 2 pulmões. A madre se desesperou, sofreu, como era natural. Se passaram 2 anos. E nos anos 90, minha madre se me apresentou e me disse, Nair,
está de vuelta. Ahora con cuerpo saludable. Y yo le pregunté, ¿tendré la alegría de conocerla? Sí, claro. Yo la traeré para sus brazos. Y de hecho, Nair está reencarnada ahora con 6 años. Linda. Recuperada totalmente porque la ley de Dios es ley de amor. Y Dios no nos castiga, no nos pune, Dios nos ama. Y nos propicia la oportunidad de reparación, de redención. Está en nuestra primaria, haciendo el primer año después de la alfabetización. Y imaginate que hace unos pocos meses yo estaba en el patio. La mansión es un área muy grande, 85.000 metros cuadrados. Tenemos más de 50 edificios, con más de 5.000 personas diariamente. Es una pequeña ciudad, es un pueblo. Y yo estaba bajo un árbol, descansándome un poco, cuando ella pasa, no se llama nada. Y me miró y se acercó de mí, puso las manitas en mis piernas. Me asusté. Y ella me miró, ¿todo bien, Didi? Digo, pero qué loca. ¿Cómo, Didi? No me recuerdo. Le puse mi brazo y se adormeció. Son flash, recuerdos de otra reencarnación. Entonces, esta materia es el perispíritu, que es el modelo organizador biológico, la forma que produce la forma. La ciencia vino confirmar esta propuesta de orden filosófico, porque este orden filosófico demuestra una causalidad inteligente. Y esta causalidad inteligente llamamos Dios, que también podemos llamar naturaleza, fuerza cósmica, pouco importa. Pero Jesús chamava Padre para demonstrar uma anterioridade, uma causalidade, uma origem. Pero a definição mais velha que há é a definição de Juan Evangelista. Deus é amor. Dito isso, há 2000 anos. E agora a filosofia científica vem dizer que há no universo uma lei de amor. E surgiu, agora vamos passar à psicologia, a psicoterapia do amor, que ama, não enferma, que ama, consegue manter a saúde integral. Esse é o conceito da psicologia analítica de Carlos Gustavo Jung. Jung dizia que as pessoas introvertidas enfermam mais que as pessoas extrovertidas. Porque os introvertidos guardam rancores, ressentimentos, guardam ódios, celos. E os extrovertidos não, eliminam com muita facilidade. E é verdade. Eu vejo por mim mesmo, sou muito extrovertido. E não consigo manter o ressentimento por 20 minutos. Minha irmã dizia, era muito temperamental, ela ao revés dizia, isto não é evolução, é falta de vergonha. Era muito especial, minha irmãita. E já dizia, não tenho culpa de não manter ressentimento. E me perguntava, tu não te sientes ressentido com a pessoa que habla mal de ti? Não, não me sinto. Porque não é verdade. Porque a primeira vez que me quedei ressentido, me queixei a minha guia espiritual, que é o espírito Juana de Ángeles. E aconselho a vosotros, não querais um guia espiritual que na terra foi mulher e que foi monja. Porque nos mantém em uma jaula. E Juana, em várias reencarnações, foi feminina. É só Juana Inés de la Cruz, de México. E então é comigo um ser muito especial. E um dia eu estava muito ressentido na juventude. E ela me disse, por que o ressentimento? Eu lhe disse, porque é mentira. Então não é lógica. Se for verdade, sim. Pero como é mentira? Pero os outros não sabem. Então é orgulho. Queres que os outros tenham opinião positiva de ti. Não te importes, porque o mentiroso sabe que é mentira. E tu sabes. Lo mais não interessa. É de uma lógica fantástica. A partir deste momento não tive mais ressentimento. Há pouco, eu contava, estava no aeroporto, e uma fila imensa para fazer um check-in,
que eu viajo mais de 280 dias ao ano. E era 5 da manhã. A cidade de Salvador é uma das cidades mais belas do mundo. Temos as praias mais fantásticas. Água com temperatura de 27 graus no inverno. E podemos banhar-nos à noite. Eu sou representante do turismo amanhã. Dessa forma, eu estava no check-in alegre, no 5 da manhã, num sol maravilhoso. E estava sorrindo quando o senhor na outra fila me mirou duro e perguntou: está sorrindo de mim? Ou está sorrindo para mim? Eu digo: mira que louco, às 5 da manhã. Continuei sorrindo e ele me dijo outra vez. Então me hice de aturdido e lhe virei e digo: não estou sorrindo para você, e estou sorrindo de você. E por que não? Porque eu sou cego. A gente na fila sorriu e ele se quedou, era violento, se quedou desestruturado. E vino: pero usted es ciego, se solta tal. Passou la mano e eu. E a nome dijo: pero tienes ojos tan claros. Mira, senhor, que vê ojos não vê nervio óptico. E a nome dijo: não. Conosca esta voz, porque tenho um programa de rádio e de televisão. Conosca esta voz. Ai, Deus. Esta voz de Divaldo Franco, não? Ah, sim, por coincidência. Como dizes que eres cego? Eu sou cego à ignorância humana. Sou sordo à agressividade. E sou mudo à estupidez. Não vou perder meu dia às 5 da manhã porque você dormiu mal e teve uma descarga de bilis. O que lhe parece? Se o problema é suyo, não é meu. Ai, irmão Divaldo, já cambiou. Ai, irmão Divaldo, porque a gente sofre muito, todos sofrimos. E o sofrimento tem a dimensão que lhe damos. Mas eu sou, eu digo novamente, és um homem que vê, és um homem que anda. Mira aqui quanta gente que tem dificuldade. Agradeça a Deus este corpo maravilhoso. E fui adoctrinando-lo, porque todo espiritista adora adoctrinar. Temos algo na língua que quando nos provocam, não paramos nunca. E eu me pergunto: para onde vas? A São Paulo. Ai, eu também. E que foi? Não foi no tal? Ai, eu também. Deus mío. E agora eu passivo a meu lado. É uma prova. Eu disse: vamos charlar um pouco. Hablar em avião é falta de educação. Porque toda a gente habla, é uma loucura. E eu tenho conferência, não posso falar 2 horas e meia, chegarei cansado. Para ver, ser extrovertido elimina. Pero isso é científico. 2 científicos da Universidade de Harvard, os doutores David Bohm e Stewart Wolf, estudando nossas neuronas cerebrais, constataram com a ciência que nossas neuronas produzem 63 tipos de neurocomunicadores, que são chamados neuropeptídeos. Tudo que somos está armazenado nas neurocomunicações. Estas neuronas têm uma cola que, através de ela, se hace um árbol. É chamado dendrite, em grego. Árbol, rama. E estas ramas produzem as comunicações. Essas energias eliminadas são, por exemplo, a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, que são as drogas da alegria. Uma pessoa alegre produz dopamina, noradrenalina, serotonina e mais 62 substâncias. Por exemplo, a depressão é a falta de serotonina e noradrenalina. A síndrome de Parkinson é falta de dopamina. Por lo tanto, este é um equilíbrio psicofísico tão fantástico que quando nós produzimos muita
dopamina, nos quedamos esquizofrênicos. E quando produzimos pouca, nos quedamos com a síndrome de Parkinson. Imagina-se que a harmonia psicofísica, espírito, matéria. Pois descobriram que, además de estas substâncias que são hormonas, o cérebro produz um campo de energia. Quando amamos, quando perdonamos, quando temos alegria, produzimos uma energia semelhante ao fóton, que é uma energia que agrega os campos vibratórios. Estes fótons são absorvidos por esse sistema nervoso central, transferem-se ao sistema endocrínico das glândulas e transferem essa energia ao sistema imunológico. E nós todos nos quedamos saudáveis, não enfermamos. Quando odiamos, quando temos cedo, quando guardamos ressentimento, quando temos rancores, o cérebro, ao revés de fóton, produz eletrões. E estes eletrões destruem o sistema nervoso central, as glândulas de secreção endócrina, o sistema imunológico, e nos enfermamos. Então, há hoje a psicoterapia do amor. Ame-se primeiro, para depois amar a los outros. E por fim, amar a Deus. Como é que está no Evangelho? Amar a Deus por cima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora a postura é inversa. Primeiro, o auto-amor. Porque quem não se ama, a nadie lo ama. Uma pessoa que não se ama, que tem conflito, que tem complexo de inferioridade, que tem ressentimento de sua vida, não ama nadie, transfere, se apaixona, deseja que o outro seja aquele que não ha conseguido ser. Então é necessário amar. Que eu tive um paro cardíaco, fui desenganado. O médico me deu 28 ou 35 dias. Estive realmente morto. E quando retornei, quedou uma área bloqueada, que era impossível fazer qualquer cirurgia de puentes, safena ou mamária. Era necessário fazer uma cirurgia de transplante cardíaco. E Deus me puesto que não ia morrer, porque Juan me disse, se tu te entregas, te mueres. E se tu trabalhas na mente, tu superas. E eu comecei a ser a iluminação interior, o auto-amor. Eu dizia, por que tenho que morrer tão jovem? Eu tinha solamente 65 anos, um muchachito. Por que quem vai morrer? Há tanta gente que quer morrer, que se droga, que toma tabaco e álcool. Por que eu? E lentamente sentia dolores de angina terríveis. Fui recomeçando as atividades e o médico que me diagnosticou a morte pronta se morreu 6 meses depois. E eu fui a seu sepelho, contente, claro, era ele, era eu. Agradeci a Deus a misericórdia de minha vida. E já se passaram 18 anos. E cada vez estou mais saudável por auto-amor. Porque amando-me não é egoísmo. Eu trabalho para me desenvolver intelecto moral, para cuidar de meu corpo, de minha mente, de minha emoção, da alma que sou. Então, isso produz vida. E ama-me próximo. Porque quando eu me amo, eu compreendo que ele tem dificuldade. Porque miro as dificuldades minhas, os problemas meus. Então, se desculpo mais facilmente. Porque se eu não consigo superar determinadas malas inclinações, por que ele irá superar as suas? Então, eu não entendo. Le desculpo, nem sequer le perdono. Porque le desculpo. Le permito o direito de ser como ele é. E a mim me obrigo a ser melhor cada dia, como diz Allan Kardec. Se reconhece o verdadeiro espiritista por o esforço que hace para ser hoje melhor que ayer, amanhã melhor que hoje, lutando sempre em contra das malas inclinações. Então, isto é o auto-amor. A terapia do amor. Chegamos à parte moral, da ciência e da filosofia, de momento rápido da psicologia para a moral. Qual é a moral espírita?
não é uma nova moral, é a ética do pensamento de Jesus. Será outro solamente aquilo que gostaria que o outro hiciera. Isso é uma filosofia extraordinária. E uma vida larga como a minha, he tenido muitos problemas. Quem não os tuvo? Quem não os tiene? Porque o problema, mientras tanto, tiene a dimensão que le damos. Se o problema mío recebe um conceito que é muito grave, se hace mais grave. Se eu considero que é um fenômeno natural, se transforma em fenômeno natural. O espiritismo é, por lo tanto, uma ciência que investiga, uma filosofia que explica, uma ética moral que nos propicia o entendimento da vida e o significado da vida. E conseguiu a mais notável hazaña da filosofia universal. Le matou a la muerte. La muerte é um fenômeno biológico temível. Todos temos um certo receio da morte, principalmente quem não crê na vida post-morte. Com o conhecimento do espiritismo, a morte é um passaporte para a vida. É um câmbio vibratório. Como eu estava à noite em Barcelona, hoje estou aqui, amanhã é Calpe, saí do corpo para transferir-me para outra dimensão da vida, com o patrimônio que sou. Não é o patrimônio que tenho, é o patrimônio que sou. Aquilo que é acumulado nas experiências multifárias de minha reencarnação. Então, como diz Carlos Richet, aquilo que antes era inverossímil, a possibilidade de crer-se na vida do mais allá, hoje é perfeitamente verossímil, porque os científicos, os acadêmicos, não todos, é claro, pero um número expressivo extraordinário, afirmam que sim, o ser é construído por el psiquismo divino. Este psiquismo divino é eterno e o ser é imortal. Chegamos então ao momento para valorar a vida. Todos temos problemas, angústias, estado de desesperação. E gostaria de concluir este encontro demonstrando que a vida merece ser vivida intensamente, cada minuto, cada segundo. Aqueles que han tido muerte aparente e retornam, começam a valorar a vida e a perceber quanto a vida é fantástica. Por exemplo, vivemos um momento de violência, de drogadição, de sexolatria, de desequilíbrios. E não poucas vezes estamos ansiosos, desequilibrados, angustiados, desperdiciando o tempo. É necessário parar para valorar todo o que a divindade nos ha regalado, nos ha brindado. Então, eu diria isso: Senhor, Deus, quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim és bela e és consentida. Muitíssimas graças, Senhor, por todo o que me diste, por todo o que me das. Graças por el aire, por el pão, por la paz. Graças por la beleza que mi mirada encuentra no altar da natureza. Mirada que percibe o color das flores, de los pájaros, de todo que está na terra, com seu brilho, sua luz. Pero delante de esta percepção me dou conta de los ciegos, dos evidentes, que vivem na oscuridade, que tropiezam na humanidade e que vivem na soledade. Por eles ruego, porque sei que depois desta vida e na outra vida volverão a mirar. Graças pelos ouídos meus, que me foram donados por Deus. Ouídos que oyen a canção del ganadeiro, a música del pueblo que baja del morro e na praça a cantar, a melodia de los imortales, que se oye uma vez e não se olvida nunca mais. Delante de mis ouídos, me dou conta de los sordos que nada pueden escuchar. E por eles ruego, porque sei que depois de este sufrir, ao renascer, depois de morir, volverão a escuchar. Graças, Senhor, por mi voz, por a alegria de poder sonar mi voz, por a voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que canta uma canção. Por a voz que tu nombre habla com dúlcida emoção.
delante de la melodía mía, no me doy cuenta en la tierra de aquellos que sufren de afasia, que no canto de noche, que no hablo de día. Por ellos te ruego, porque yo sé que después de esta prueba de la vida nueva podré cantar. Gracias por mis manos, manos que apretan manos, manos de dioses, manos de ternura, manos que libertan de la amargura, manos que limpian heridas, sudores de las vidas, manos de psicografías, de poesías, de cirugías, de sinfonías, por manos que en su cuello mantiene al hijo de un cuerpo ajeno, y por sus pies que me llevan a caminar. Gracias porque puedo bailar delante del cuerpo mío perfecto. Me doy cuenta en la tierra de aquellos que son paralisados, deformados, amputados, y no pueden movilizarse. Por ellos te ruego, porque yo sé que después de esta reencarnación y otra experiencia de evolución, volverán a bailar. Gracias por fin, por mi hogar. Es tan maravilloso tener un hogar. No es importante que este hogar sea un palacio, una mansión, que sea unido, una casa del camino, sea lo que sea, mas que dentro de él haya la presencia del amor. Amor de madre o de padre, de hijo o de hermano, de amigo o de alguien que me tiene la mano. Por lo menos la presencia de un perro, porque es tremendo vivir en soledad. Pero si yo no tengo a nada, ni a nadie para acompañarme, ni así me rebelaré, ni blasfemaré. Por lo contrario, yo diré, gracias Señor, porque nací, gracias porque creo en ti, por tu amor, gracias Señor, por su atención. Muchísimas gracias.